Bom dia, povo de Deus. Vocês estavam com saudade desse sotaque? Eu já orei pedindo ao Espírito Santo para dar a vocês o dom de línguas, para que vocês entendam algumas expressões que eu vou falar que são típicas do Nordeste, então vocês vão entender. No final vocês entendem, porque vocês são cheios do Espírito. Eu gostaria de começar mostrando para vocês uma imagem, porque muitas pessoas ficam me perguntando como está a minha mãezinha. Olha ela aí. Ela está bem, está se recuperando, agradece sempre as orações. Então, ela está bem. Ela, depois do quadro da bactéria, né, que ela adquiriu no hospital, depois de 7 meses interna, desencadeou um tipo de Alzheimer nela. Então, ela não sabe onde está. Ela fica pedindo o tempo todo para ir para casa. Mas ela conversa, conhece todo mundo e conversa conversas assim do passado e mistura com o presente e depois está ótima, está se recuperando. Mas eu não estou com Alzheimer e eu fico pedindo a Deus o tempo todo para ir para casa, não é? Você já me conhece e sabe que eu só peço isso o tempo todo para Deus. Então, ela está bem. Para quem sempre me pergunta, os meus moderados sempre estão me perguntando como é que está sua mãezinha. Ela está bem. Obrigado pelas orações e pelo carinho de vocês. Eu sou muito amado, sabia? É muito bom a gente ter esse sentimento. E aqui nessa sala eu tenho esse sentimento. Eu sou muito amado. E agora, cuidando das câmeras, eu fiquei mais conhecido. Eu tinha esse medo. Quando o pastor me chamou para ser moderador, quando a equipe começou a me entrevistar, eu disse: tudo bem, agora a gente aparece em algum momento. Ela disse: não, vocês ficam por trás das câmeras. Ah, então eu aceito. Porque eu não queria aparecer de jeito nenhum. E até mesmo nos nossos encontros presenciais, as pessoas chegavam para mim e diziam assim: Gabriel, tira uma foto comigo. Eu dizia: eu não sou Gabriel. Aí disse: você é quem? Eu sou Rogério. Ah, mas tira uma foto assim mesmo? Hoje não, hoje as pessoas me conhecem pelo nome de tanto que os pastores apresentam aí e me chamam, né? Então agora eu fiquei mais conhecido ainda e mais medo me traz isso, porque eu me sinto muito pequenininho para estar aparecendo aqui nas câmeras e o pastor sabe disso e por isso que ele me respeita e não me pede tanto para eu aparecer. Mas, queridos, eu queria falar para vocês hoje de um desejo de Deus. Deus tem um desejo muito grande e a gente observa isso durante toda a palavra dele. Ele tem um desejo muito grande de morar conosco. A gente deseja muito o céu. A gente quer muito que Jesus volte. Mas Deus quer muito morar com a gente. E a gente percebe isso em toda a palavra. Quando a gente vai lá em Gênesis, no início, a gente vê que Deus ele tinha prazer em passear pelo jardim. Diz lá em Gênesis 3:8 que até mesmo depois do pecado, como de costume, ele foi passear no jardim. E Adão e Eva ouviram ele, o movimento dele e se esconderam. Mas a gente vê o desejo de Deus de vir a essa terra, de morar conosco o tempo todo. E geralmente no pôr do sol, a Bíblia diz, na viração do dia, ele ia até o jardim do Éden, passar um tempo com um casal. Vocês já ouviram falar da síndrome do crepúsculo? É geralmente no pôr do sol que a gente fica meio triste, assim. Não sei, algumas pessoas dizem que bate uma melancolia, uma nostalgia. É nesse pôr do sol que os doentes, as pessoas que estão com Alzheimer, elas ficam mais agitadas, angustiadas. Eu passei esses 7 meses no hospital com minha mãe e o médico dizia assim: vocês já sabem, né, que ela está agitada por causa do pôr do sol, né? Quando chega essa hora, ela fica assim.
É a síndrome do crepúsculo. É nesse momento que a gente sente falta do nosso Deus. No nosso DNA, essa era a hora que ele vinha se encontrar com a gente. É no pôr do sol, na viração do dia. E é por isso que nesse momento a gente fica com aquela tristezinha, mas Deus quer restabelecer isso e ele tenta o tempo todo. A gente vê isso na Bíblia o tempo todo, ele tentando morar conosco. Em alguns momentos isso aconteceu no deserto. Lá em Êxodo 25, verso 8, diz que ele pediu, ele disse: "Me farão um santuário e eu habitarei no meio deles." E passaram-se 40 anos e até mesmo os inimigos do povo de Israel temiam eles porque sabiam que a glória de Deus habitava ali no meio. Eles sabiam que o povo de Israel era um povo diferente. O Deus deles anda com eles. Era o testemunho que as outras nações davam. Deus criou um tabernáculo e ali a sua glória desceu sobre aquele lugar. Deus queria habitar com eles. E durante 40 anos no deserto, mesmo desmontando o tabernáculo, montando em outro lugar, a glória de Deus sempre descia naquele lugar para confirmar ao povo que Deus estava no meio deles. E o tabernáculo foi montado pela última vez em Siló, quando o povo chegou em Canaã. E Siló se tornou a capital religiosa. E ali foi montado o tabernáculo pela última vez e passaram-se mais de 400 anos ali montado aquele tabernáculo. E a glória de Deus estava ali. Deus estava dizendo a seu povo que queria morar com eles. Lá em 1 Crônicas, capítulo 17, no verso 1, diz que Davi teve um desejo. Ele disse: "Eu não posso morar numa casa tão bonita como essa e o meu Deus morar numa tenda. Eu vou construir um templo para ele." E disse isso ao profeta Natan, que achou uma ideia brilhante, até que Deus veio para Natan e disse assim: "Eu não pedi um lugar para morar, mas já que Davi tem esse desejo, ele não fará, mas o filho dele sim fará, porque Davi se envolveu com muitas guerras, na sua mão tem muito sangue, mas o filho dele fará um templo para mim." E Davi recebeu essa notícia, e em vez de ficar triste, ele disse: "Tudo bem, mas eu vou preparar todo o material. Quando meu filho for fazer esse templo, vai ter todo o material disponível." E ele juntou e do seu próprio tesouro pessoal, ele deixou todo o material separado para a construção daquele que seria um dos maiores templos desse mundo. Porque esse templo ficou na história de Israel como um templo muito glorioso. E no ano de 480, Salomão faz esse templo e a glória de Deus que estava lá na tenda passa para esse templo e todos conseguem ver a manifestação da presença de Deus outra vez agora em Jerusalém, no meio do seu povo. Porque o desejo de Deus é morar conosco. Aí a gente conhece a história, o povo desobedece, começa a idolatria, Nabucodonosor vem, destrói não somente Jerusalém, como também o templo. Acabou-se o templo, agora não tinha mais onde Deus habitar. Mas existia na promessa, na profecia, que passariam-se 70 anos e esse templo seria reconstruído. E aí a gente chega até Neemias, Esdras, aqueles que reconstruíram, voltaram para reconstruir os muros de Jerusalém e o templo. E quando aquele templo estava pronto, ao invés das pessoas ficarem felizes, os anciãos, aquelas pessoas que conheceram o templo anterior, eles choravam. Eles choravam porque não estava bonito como o primeiro, porque o primeiro era imponente, era maior, era com pedras nobres, e eles choraram. Mas Ageu, o profeta Ageu, no capítulo 2 no verso 9, ele diz que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Sabe por quê? Porque Jesus frequentaria aquele templo. Jesus veio à terra
e frequentou aquele templo e purificou aquele templo. Sabe, a gente olha muito para a nossa vida do passado, a gente olha muito para a nossa juventude e a gente diz assim: ah, eu era mais forte, eu tinha mais saúde, era um tempo melhor. A gente olha até para a nossa igreja e diz: ah, a igreja do meu tempo era, era melhor. Sabe, eu estou com 48 anos e eu digo a vocês: a glória dessa casa aqui é muito melhor do que a da primeira. Muito melhor do que a da primeira. Mesmo você velhinho, mesmo você velhinha, mesmo você com problemas de saúde aqui assistindo conosco, eu te digo com toda certeza, a glória dessa casa aí é maior do que a da primeira, porque agora o Espírito Santo habita em nós. Diferente do passado, que muitas vezes a gente nem tinha esse conhecimento do Espírito Santo. Agora não. Agora a glória é grande. Vamos avançar um pouquinho na história e chegamos ao tempo dos discípulos. Jesus está aqui na terra e eles não conheciam o templo anterior e eles saem assim na calçada do templo e mostram a Jesus: olha que templo glorioso, olha essas pedras, olha como é lindo esse templo. E Jesus na verdade profetiza. Ele diz: não ficará pedra sobre pedra neste lugar. E realmente, 40 anos depois, o general Tito, um general romano, destrói o templo, queima muitas casas em Jerusalém, e aí ficou definido que nunca mais esse templo seria reconstruído. E a gente percebe isso na história, e a gente percebe isso na Bíblia, que nunca mais o templo foi reconstruído. E agora? Será que o sonho de Deus de morar com a gente não vai ter mais jeito? Será que ele não vai mais habitar na terra conosco? Vamos abrir a Bíblia agora em Hebreus, capítulo 8, verso de 1 a 2. Hebreus, capítulo 8, verso 1 a 2. Diz assim: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Verso 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Paulo está dizendo que Deus não habitará mais em templos feitos por homens, por mãos humanas. E agora? E agora? O sonho de Deus de morar conosco acabou. O que é que vocês acham? Será que ele desistiu de morar conosco? Agora Deus não mais habita conosco, mas em nós. Agora é diferente. Vamos abrir a Bíblia lá em João, capítulo 14, verso 16 até o 17. São versos conhecidos, nós já lemos bastante aqui na sala. No 14:16 diz assim, João 14:16 diz assim: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Verso 17. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque o mundo não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. E aí, você conhece? Você conhece esse Espírito da verdade? Não basta saber quem é. Eu estou falando de conhecer. Não é só ouvir falar.
é ser íntimo para conhecer. Lembra daquelas pessoas que faziam milagres, profetizavam, e Jesus disse: Eu não vos conheço. Como Deus não pode conhecer alguém se ele criou todas as pessoas? O fato dele criar não quer dizer que ele seja íntimo com aquela pessoa, porque muitas vezes ela não quer ser íntima de Deus. Então só conhece Deus, só conhece o Espírito Santo, mas não tem intimidade o suficiente. E a palavra está dizendo que se você o conhece, ele habitará em você para sempre. Você precisa desenvolver essa intimidade com ele, de conhecer. Vocês podem me conhecer daqui da sala 57. Vocês podem, ter me visto em alguns momentos. Parece que vocês me conhecem, mas só quem convive comigo é quem me conhece. Somente o meu Deus é quem me conhece de fato quem eu sou. Então, para que eu conheça o Espírito Santo, eu preciso ter intimidade com ele. Eu preciso passar tempo com ele. Eu preciso orar com ele. Eu preciso desenvolver uma vida com ele, a ponto de deixar que ele me use o tempo todo para o propósito que ele assim determinar. Paulo esclarece isso lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 e o 17. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Paulo tenta esclarecer isso para a gente. E ele diz assim, ó, no verso 16. Deixa eu ajeitar aqui. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? É uma pergunta que Paulo está fazendo para os coríntios e eu estou fazendo para vocês. Vocês sabem que vocês são santuário do Espírito Santo e que Deus habita em vocês? Vocês sabem disso? Tem certeza que você sabe disso? A tua vida, ela demonstra isso, que você sabe. Se você souber mesmo que o Espírito Santo habita em você, você faz o que você faz, você come o que você come, você vê o que você vê, você conversa o que você conversa, se você tiver a certeza que o Espírito está em você. Verso 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Queridos, você é sagrado. Se o Espírito de Deus habita em você, você é sagrado. Eu sou sagrado. Por isso que Deus não terá por inocente aquele que destrói o seu corpo, que é sagrado, sabendo que é morada do Espírito Santo. E também destruirá com a mesma intensidade. Deus destruirá com a mesma intensidade aquele que tenta destruir alguém que é o templo de Deus. Você olha para as pessoas e percebe que elas são templos de Deus. Se você soubesse que elas são templos de Deus, você não falaria o que você fala. Então olhe para o outro na certeza que ele também é sagrado, que o Espírito Santo habita nele. Se você tem essa noção, por isso que o apóstolo começa perguntando: vocês não sabem? Parece que vocês não sabem, vocês agem como se não soubessem. Parece que vocês vivem como se não soubessem. Vamos passar um pouquinho, 1 Coríntios, para o capítulo 6 agora, o verso 19 ao 20. 1 Coríntios 6, 19 ao 20. Ele continua essa conversa. Ele repete mais uma vez isso. E é de novo uma pergunta, né? Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Ei, você não é mais dono do seu nariz. Você não pertence mais a você mesmo. Você foi comprado por sangue. Olha o verso 20. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Ei, se o Espírito Santo habita em vocês, agora glorifiquem a Deus através do corpo de vocês. Cuidem do templo de Deus. Cuidem do templo de Deus. Você pode glorificar a Deus através do seu corpo. Passando um pouquinho, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, continua dizendo assim, ó: portanto, se vocês comem
ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Essa, para mim, foi a parte mais difícil. Sempre que Deus me chamava para uma reforma, para um reavivamento, e eu pensava logo, eu preciso mudar alguns hábitos na minha alimentação, no meu sono, no meu comportamento. O receber a palavra de Deus, estudar, o desejo, o pedido pelo Espírito Santo, esse era mais fácil. Mas quando partia para a alimentação, eu sou chocólatra, sabe? Se você quiser me oferecer um pedaço de chocolate, eu vou dizer que não quero. Porque um pedaço jamais mataria a minha vontade. Agora, se você me oferecer uma caixa, um saco, aí eu vou querer. Mas eu nem compro chocolate mais. Mas eu sou louco por doce, eu sou uma formiga, eu tenho um paladar infantil. E isso tudo me atrapalhava muito, sabe? Porque eu precisava de um corpo sadio para que eu pudesse participar dessa reforma e desse avivamento. Mas eu sempre começava os regimes e eu tentava, e era uma luta, e eu, sabe, não conseguia me concentrar com aquela comida na geladeira. Meu Deus, como isso era difícil para mim. E aí eu ficava me destruindo a minha saúde. E foi na pandemia que é aí que piorou, porque a gente ficava em casa e não tinha o que fazer, então eu só comia. Eu trabalhava online e o meu escritório ficava pertinho da cozinha. Então eu sempre ia lá e pegava alguma coisa e comia. E um dia a minha mãe mostrou uma foto minha, meu pai, porque fazia tempo que a gente não se via com essa pandemia. E minha mãe mostrou uma foto a meu pai e meu pai disse assim: Eita, como ele tá gordo. E eu disse: Eu gordo? E eu disse: Que foto a senhora mostrou para ele? E ela me mandou e eu abri a foto. Eu disse, meu Deus, eu tô gordo mesmo. E aí eu fui tentar fazer mais um regime, tentar fazer mais uma vez uma tentativa de ter uma saúde, mas aí foi no momento que surgiu a Sala 57 para mim. E aí veio essa imersão no Espírito Santo. E eu busquei a presença do Espírito Santo e, queridos, com o Espírito Santo tudo é mais fácil. E agora aquela luta que era tão grande com as minhas próprias forças, agora que eu percebi o Espírito Santo em mim, eu disse: agora você precisa desenvolver em mim o domínio próprio, que é parte do seu fruto. E isso é seu fruto, não é meu fruto. Eu não tenho domínio próprio. Mas você que está em mim pode desenvolver o domínio próprio. E aí a gente começou. Procurei um nutricionista e eu tinha que recuperar a minha saúde e eu diminuí 16 quilos. Depois você procura lá no meu Instagram, que tem eu antes e depois. E aí foi minha mente fez assim, ó, bum, porque antes eu vivia muito inflamado, muito intoxicado. Então eu lia um texto e não entendia, lia, relia e aquilo não entrava na minha mente, uma mente doce, sabe? Eu tinha uma mente doce, de tanto açúcar. Eu não conseguia compreender muita coisa. E o nutricionista disse: quando você tirar o açúcar, você vai ver como sua mente melhora. E eu fiquei impressionado como a minha mente melhorou. E aí eu conseguia entender melhor que o Espírito Santo queria me ensinar. E aí ficou tudo mais fácil. Essa pregação não é sobre ser vegetariano, não é sobre eh, alimentação saudável. Essa pregação que eu estou fazendo para você, essa mensagem que eu estou trazendo para você, é a mensagem de saúde que a nossa igreja tanto prega, porque sabe que nós somos templo do Espírito e que nós precisamos cuidar da nossa saúde, como a nossa amada Ellen White, ela diz que a mensagem de saúde ela está junta da mensagem angélica, porque nós vamos pregar, queridos, para uma geração doente. Nós já estamos pregando para uma geração doente.
E nós precisamos ter as condições para que a gente possa ensinar também a eles a terem uma vida saudável, porque uma pessoa doente ela não consegue louvar, não consegue adorar, ela não consegue ver sentido, ela só consegue ver a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia. Nós estamos vivendo num mundo em que depressão é normal, ansiedade é normal, as pessoas estão agitadas. Os nossos idosos, que eram as pessoas que tinham mais paciência, que ensinavam a gente, que tinham, sabe, aquela delicadeza, hoje são os mais agitados, não aguentam uma fila preferencial, tem duas pessoas na frente deles e eles ficam gritando: essa fila não anda. Era melhor que eu tivesse na outra fila. Nós estamos, sabe, intoxicados com a nossa alimentação, nós estamos com a mente ruim porque a gente não dorme mais as horas que deveríamos dormir. Nós estamos diante de um celular 24 horas, absorvendo muita informação. O nosso cérebro não suporta tanta informação e por isso a gente vive cansado, porque a nossa mente está cansada de tanta informação. Agora imagina uma criança. É muita informação, o tempo todo você vai rolando ali e assuntos novos e assuntos novos. Tem pessoas que ficam, eu vou passar aqui uma meia horinha sentado no sofá, olhando um pouquinho as redes sociais para ver se eu descanso. E eles se levantam mais cansados. Por quê? Porque a sua mente está embotada de tanta coisa, está lotada de tantas informações. São sonos agitados, porque é muita coisa para o cérebro processar. O nosso cérebro não entende o que é verdade e o que é mentira. Ele absorve tudo que nós vemos. Então, você não pode assistir um filme e dizer assim: ah, eu sei quem é esse ator, eu não vou me assustar com isso, eu posso assistir um filme de terror, eu posso ver uma coisa errada que eu vou saber fazer a separação. O teu cérebro não faz essa separação, ele absorve tudo aquilo ali. Ele absorve todas as informações do dia e no sono ele fixa aquilo na tua mente. Então toma cuidado com o que os teus olhos veem, com o que você se alimenta. Isso tudo vai atrapalhar a tua adoração. Algumas pessoas dizem assim: eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo, eu não consigo entender as palavras de Deus. Às vezes não é problema espiritual, às vezes é problema com a alimentação, é com a vida de pouco sono, é com você pensar, absorver o problema da família todo, carregar nos ombros tudo aquilo, tentar resolver a vida de todo mundo. Nós estamos adoecendo, porque nós estamos lá na frente, nós estamos pensando nas férias de dezembro, de janeiro, não sei. A gente está muito avançado. A gente não. Ou quando a gente não está preso no passado, preocupado, porque aquilo ali destruiu a minha vida, eu sou assim hoje por causa do passado. E a gente não está vivendo o presente, então nós estamos adoecendo. O povo de Deus está adoecendo. O povo de Deus está com as mesmas doenças do Egito. E nós temos uma mensagem poderosa. Em 1848, Ellen White, ela teve os seus primeiros estudos, as suas primeiras mensagens sobre o malefício de algumas coisas, de algumas práticas que não eram saudáveis, mas ainda não era a mensagem de saúde. Mas já em 1848, Deus mostrou para ela a preocupação que ele tinha, porque as pessoas estavam adoecendo como as outras. O povo de Deus estava adoecendo como as outras pessoas. Em 1863, Ellen White tem a sua primeira visão sobre a mensagem de saúde. Pois até esse momento, os adventistas estavam tendo as mesmas doenças das pessoas que não tinham conhecimento de Deus. E eles estavam vivendo a mesma estimativa de vida que o restante da população. Em 1863, sabe qual era a média de vida? 47 anos. 47 anos você já era um vovô, você já devia agradecer a Deus porque viveu muito. 47 anos. 25% da população morria com 8 anos, até os 8 anos. E 50% morria aos 30. Era comum, as pessoas morriam, não tinham o trato com a saúde como nós temos hoje, não tinham os recursos que nós temos hoje, mas mesmo assim eles praticavam coisas que eles podiam tirar de sua vida e viver mais tempo. E por isso que Deus vem para Ellen White com essa mensagem de saúde, e ela tem uma visão, e ela diz assim, ó: vi que agora deveríamos ter especial cuidado da saúde que Deus nos deu.
pois nossa obra ainda não tinha sido realizada, nosso testemunho ainda precisava ser dado e teria influência. Vi que deveríamos cuidar de nossas forças e não tomar sobre nós fardos que os outros podem e devem levar. Vi que devemos incentivar uma disposição mental cheia de ânimo, esperança e paz, pois nossa saúde depende de fazermos isso. Ela diz que o povo de Deus deveria se comportar assim, animados, esperançosos, cheios de paz. Mas muitas vezes a gente nos pega com os mesmos problemas de todo mundo, com as mesmas preocupações, com as mesmas agitações. Ela diz mais, ela diz, vi que era dever de todos cuidar de sua saúde, mas especialmente deveríamos nos volver a atenção para a nossa saúde e tomar tempo para sermos dedicados à nossa saúde, para que possamos, até certo ponto, recuperarmos dos efeitos de extenuar e sobrecarregar a mente. Olha o que ela diz: a obra que Deus requer de nós não nos isenta de cuidar de nossa saúde. Quanto mais perfeita for nossa saúde, tanto mais perfeito será nosso trabalho. Então não tem isso de você dizer assim, eu não estou comendo direito porque eu estou trabalhando muito para Deus, eu estou fazendo muito na causa de Deus e eu quase não tenho tempo de parar, de dormir. Está errado. Ellen White diz, a obra que Deus requer de nós não nos isenta de cuidar da nossa saúde. Quanto mais perfeita for nossa saúde, tanto mais perfeito será o nosso trabalho. Então você precisa ter saúde para que você possa trabalhar mais para o Senhor. Agora, somente lá para 1885 foi que Ellen White escreve sobre os 8 remédios naturais. Aí somente é que é aí que ela dá uma diretriz de como a gente deveria cuidar da nossa saúde. Ela diz assim, ó, há muitos modos de praticar a arte de curar. Há muitos modos de praticar a arte de curar, mas só existe uma aprovada pelo céu. Os remédios de Deus são os simples agentes da natureza que não sobrecarregarão nem enfraquecerão o organismo mediante suas fortes propriedades. Ela está dizendo que a medicação que compramos na farmácia, que na verdade não são remédios, são drogas. Eu não sei se vocês lembram, mas no passado o nome das farmácias era como? Drogarias, porque vendiam drogas, né? E a gente sabe que essas drogas, elas fazem um bem para uma coisa e destroem outras. Não estou dizendo a vocês que é para parar de tomar a medicação, tá certo? Ela está apenas dizendo que os remédios de Deus, eles não vão agir no organismo de forma tão forte para destruir outras partes. Então ela pede para que a gente cuide em ter em respirar um ar puro. Ela pede para que tenhamos higiene, regime adequado, pureza de vida e firme confiança em Deus. São remédios por cuja falta milhares de pessoas estão perecendo. Todavia, esses remédios estão caindo em desuso porque seu hábito, o emprego, requer trabalho que o povo não aprecia, porque o remédio natural ele demora um pouquinho mais para agir e dá trabalho em preparar algumas coisas e o povo de Deus não quer. O povo de Deus prefere ir na farmácia, comprar um remedinho e solucionar seu problema rápido, porque ninguém gosta de viver com dor, ninguém gosta de estar espirrando, ninguém gosta de estar com algum processo de enfermidade. Ar puro, exercício, água pura e morada limpa e aprazível. Acha-se ao alcance de todos, com apenas poucas despesas. Ela diz mais. As drogas, porém, são dispendiciosas, são caras, tanto no gasto do dinheiro como no efeito produzido no organismo. Então, a receita para a cura de qualquer doença está nesses remédios de Deus. E hoje a Igreja Adventista ela trabalha com 8 remédios naturais. E se você não é adventista e está entrando agora para assistir o que estamos a falar, eu quero dizer para vocês que nós trabalhamos com esses 8 remédios naturais, que é água, ar puro, alimentação saudável, exercício físico, repouso
temperança, luz solar e confiança em Deus. Parece coisas simples e óbvias que a gente nem pensa assim, ah, mas isso aí eu já faço. Será que você faz mesmo? E se a gente comete a falta de um deles, não produz a cura. Nós precisamos trabalhar os oito, porque um depende do outro também, para que o organismo todo seja recuperado. Porque o nosso corpo, ele é autolimpante. Ele mesmo se cura. Então, os médicos, quando passam a medicação, é para acelerar o corpo para que produza a cura. Porque o remédio mesmo, ele não tem esse poder de curar, mas ele tem o poder de acelerar o processo de cura. Então, muitas medicações são necessárias. Então, ninguém, pelo amor de Deus, vai aí abandonar os seus remédios, porque o Rogério está falando alguma coisa aqui, tá bom? Principalmente as pessoas que têm depressão, precisam de alguns remédios que são de tarja preta, que são remédios contínuos. A gente não pode abandonar de uma hora para outra. Tudo tem que ter um acompanhamento médico para que seja feito sem nenhum prejuízo para o nosso corpo. Mas se você pratica os oito remédios naturais, os oito remédios que curam, os oito remédios da natureza, é certo que você terá uma saúde diferenciada das outras pessoas. Quando eu comecei aquele processo, eu estava com gordura no fígado tipo 2. E isso já tinha 20 anos que eu estava assim. E eu fiz uma ultrassom para saber como estava, e estava com esses 2 graus, muita gordura, e o médico disse, quanto tempo está assim? Eu digo, já tem uns 20 anos que está assim. Ele disse, após coloque 20 anos para frente, porque não sai essa gordura do fígado, não sai assim fácil. E aí eu procurei um nutricionista, e inclusive da nossa igreja, e aí ele me passou, começou a perguntar como é que eu me alimentava, e o correto, ele disse, quantas vezes você se alimenta por dia? Eu disse, uma só. Eu como da hora que acordo, da hora que eu vou dormir. E ele está tudo errado, vamos melhorar isso. São 3 vezes por dia, você precisa beber água. Me passou a quantidade de água que eu precisava tomar, queridos. Como é que alguém come se tem que beber tanta água? Jesus, essa era a parte mais difícil, porque eu não gosto de água. Mas aí eu tenho que andar com minha garrafinha e tinha que beber. E parece que quando eu estava andando, eu escutava o barulho da água na minha barriga. Era muita água. E eu disse, ah, então é por isso que as pessoas emagrecem, porque elas bebem muita água e não têm vontade de comer e tem que estar no banheiro o tempo todo. E aí eu fui começando a fazer a alimentação correta, fui fazendo os exames e rapidamente, queridos, rapidamente, com 2 meses, eu já estava com 16 quilos a menos, eu já estava com uma mente muito melhor, meu corpo já estava bem. Ele se limpa tão rápido que eu voltei para o médico do fígado e eu pedi a ele, vamos fazer de novo a ultrassom? Aí ele disse, assim, mas a gente só faz isso de ano em ano, não tem necessidade, você sabe que não houve nenhuma mudança porque a gordura demora muito a sair. Eu disse, mas vamos fazer? Que eu acho que saiu. Eu tirei açúcar, eu já não comia carne, eu tirei doce, né? Toda a qualidade, chocolate, tudo isso. Leite, todos os derivados do leite, tirei trigo. E aí eu fui para ultrassom e o médico me disse assim: tem certeza? O médico que estava fazendo a ultrassom já era outro, né? Não é o que me consultou. Eles têm certeza que algum dia já teve gordura nesse fígado? E eu disse, doutor, eu trouxe os outros para o senhor ver. Ele disse, mas não dá para ver nada de gordura aqui. E eu voltei para o meu médico e mostrei para ele, quando ele viu o resultado, ele disse, o que você fez? Aí eu disse as mudanças que eu tinha feito na minha alimentação, aumentado o sono, feito exercício, agora eu não era mais sedentário, eu estava caminhando e correndo. Aí ele disse, tá bom. Ele me interrompeu, ele disse, tá bom, eu não posso passar isso para os meus.
pacientes, eles não fariam isso. É muita mudança. Mas parabéns, você fez o que eu nunca tinha visto. Então, queridos, o nosso corpo, ele é autolimpante, ele se restabelece de uma forma muito rápida. E essa pregação não é sobre saúde, mais uma vez eu estou te dizendo, é sobre você ter um templo perfeito para que o Espírito Santo habite. É uma mente perfeita para que você consiga ouvir a voz de Deus. É para que você tenha concentração. É para que Deus consiga falar contigo, te dar a direção. É para que você cuide desse templo, para que as pessoas se espelhem em você e queiram buscar essa saúde. Para que você aprendam, para que vocês, quando forem pregar o evangelho para alguém doente, você saber receitar alguma coisa, dizer como ele deve agir, o que é que ele deve mudar de alimentação. Porque essa mensagem de saúde ela vai estar atrelada ao evangelho, como eu disse no início, porque nós estamos pregando para pessoas doentes. E pessoas doentes querem receber porção dobrada do Espírito Santo e não conseguem nem receber a chuva temporã, que a sua mente não está pronta para isso. E por isso que muitas vezes você não consegue nem se concentrar nem no teu trabalho. Imagina no trabalho de Deus. Nós não temos tempo, queridos, de estar brincando com a nossa saúde. Ah, eu vou comer só dessa vez. Ah, eu vou me despedir agora. Ah, nunca mais eu vou comer isso e volta a comer. Se você tem essa dificuldade, pede ao Espírito Santo que está em você, para que ele te dê o domínio próprio, para que você possa controlar o teu pensamento, o teu paladar, o teu comportamento. É possível. Nós precisamos fazer uma reforma completa. Deus não quer pedaços. Sabe, a gente está com problema financeiro, entrega o problema financeiro a Deus, aí Deus vai lá e resolve, mas os outros problemas estão todos ali. Aí você está com problema emocional, você entrega aquele problema emocional a Deus para que Ele conserte aquilo ali e o resto está todo errado. Porque às vezes o teu problema emocional é pelo que você se alimenta, ou é porque você está com mágoa de alguém e você está querendo que Deus conserte uma coisa que tem uma outra raiz, e você vive entregando a Deus pedaços da tua vida, e por isso que você não tem uma reforma completa, sabe? É como se a gente tem uma casa horrível, mas a gente fez um banheiro, a gente reformou o banheiro. Então todo mundo que passa na frente da casa diz: Nossa, essa casa vai cair, mas o banheiro está lindo. Então tem algumas partes da nossa vida que as pessoas dizem assim: Nossa, você é muito boa nisso, mas o resto é uma porcaria, a vida está toda desmanchada, só aquilo ali está consertado. Nós somos um todo, nós somos templo, nós precisamos cuidar do todo, para que o nome de Deus seja exaltado. É vergonhoso o povo de Deus doente. É vergonhoso o povo de Deus estar deprimido por coisas que todas as outras pessoas têm. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por problemas, nós adoecemos, sim, mas nós podemos buscar a melhora, nós podemos tentar viver nesse mundo menos doente, com menos problemas. E Deus nos deu o direcionamento, nós temos uma mensagem de saúde maravilhosa que muitos artistas de novela pregam ela, que muitas influências, muitos socialites vivem dela, porque sabem o quanto isso mantém o vigor e como elas precisam de uma imagem, elas precisam de um corpo bonito para continuar trabalhando, elas investem nisso. E olha que elas estão fazendo isso com muita garra para tentar. E deve ser muito difícil para elas. Mas para nós que temos o Espírito Santo é mais fácil, é possível. Nós somos como um canguru, sabe? Nós carregamos Deus aqui dentro. O Deus que queria tanto morar conosco, hoje mora em nós. Você tem o Espírito Santo. Ele nos concedeu o Espírito para sempre, como diz João. Mesmo quando o Espírito for sendo retirado dessa terra, não será retirado de nós. O povo de Deus sempre terá o Espírito Santo, sempre será orientado, sempre terá todo o cuidado do céu. Nós somos um povo diferenciado, nós somos o povo de Deus e nós precisamos ser luz onde nós chegarmos. Nós não podemos viver com glutonaria, com bebedice, sabe?
dormindo de madrugada. Aqui nós moramos num país tropical e nós temos uma deficiência de vitamina D terrível. Água nós temos em abundância e nós nem bebemos. Será que você bebe o tanto de água necessário para a tua saúde? Será que você faz exercício físico pelo menos de 30 a 40 minutos por semana? Basta 4 ou 5 vezes por semana, é bem simples. A luz solar ela é boa para o coração, para a circulação. Ela reduz os batimentos cardíacos. A luz solar de manhã ela traz o bom humor. Será que você se aproveita disso? A luz solar afasta um pouquinho a depressão. Ela dá o cálcio dos ossos. Muitas vezes a gente está se entupindo de vitamina D quando a gente tem o sol. Mas se você não tem o sol, tome a sua vitamina D, não tem problema. Mas está ali à disposição os remédios naturais de Deus. Ar puro, será que você sabe respirar? Parece tão bobo isso, né? Mas você já viu um bebê respirando? Vai no berço lá e olha um bebê respirando. A barriguinha dele vai lá em cima e volta, vai lá em cima e volta. A gente, quando vai crescendo, a gente desenvolve uma respiração só daqui para cima. A gente não costuma respirar fundo e soltar o ar devagar. Tem gente que, quando faz isso, fica com dor de cabeça, porque não tem esse costume de fazer isso. E a gente vive tão estressado e um simples respirar fundo e soltar o ar deixaria a gente mais relaxado. Tão simples, né, gente? E a gente não faz isso. Uma alimentação equilibrada, a gente precisa ter. A gente precisa comer mais coisas cruas, saber combinar os alimentos, não comer tanta coisa industrializada. O cristão deveria fazer a feira na feira e não a feira no supermercado. A gente só come química, né? A gente deveria cuidar um pouquinho. Se você mudar um pouquinho, teu corpo já vai agradecer. Temperança. A gente tem que abster-se completamente de tudo que é prejudicial. Tudo que é prejudicial, você sabe que aquilo ali te faz mal. Então você tem que ter temperança, saber que aquilo ali não pode ser comido, não pode ser absorvido. E usar com moderação os benefícios, os que são bons. Quando a gente entra na alimentação vegetariana, a gente sai das carnes e vai para o trigo, para o queijo, para o leite, e prejudica a saúde também. O povo adventista sabe fazer assado até de um braço de cadeira. É impressionante. Eu sempre ficava impressionado nas reuniões, quando tinham junta panela. Eu digo, meu Deus, que imaginação fértil que esse povo tem de fazer um assado disso, uma torta daquilo. Meu Deus, não sabia que isso fazia uma torta. Juntaram o que tinha na geladeira. As irmãs ficam até com vergonha de dar a receita. As irmãs dizem, meu Deus, como tá bom, irmã, me dê a receita. Ela nem sabe dar a receita, porque era tudo que ela tinha na geladeira, ela jogou ali dentro. E deu certo. Se ela fizer outro, vai ficar com outro gosto. E aí a gente vai absorvendo trigo, trigo e vai inchando, inchando, inchando. Então, mesmo sendo vegetariano, eu estava com 16 quilos a mais. Mesmo fazendo alimentação vegetariana. Então, tem que tomar cuidado com as combinações, tem que ter temperança. Não é porque o assado, a torta é vegetariana que você pode comer ela todinha. É só uma porção, queridos. Tá bom? Pede ao Espírito Santo, ele te ajuda. Confiança em Deus. O cristão que não tem confiança em Deus, ele é estressado, ele é agitado, ele não consegue parar, ele não consegue esperar no Senhor, ele não consegue orar, ele não consegue absorver o que o Espírito está dizendo, se ele não confia. Se ele pede uma coisa a Deus e ele mesmo vai lá e tenta resolver. Esse é um dos remédios também naturais. E repouso, queridos, dormir. Tem pessoas que dizem, não vou dormir cedo não, porque senão eu vou acordar muito cedo. E pensa que esse acordar cedo é insônia. Isso não é insônia. Você dormiu cedo, você acorda cedo. Esse é o que Deus preparou para nós. Agora tem gente dormindo tarde e quer acordar 5 horas para assistir a sala. Não tem condições, não tem condições. E eu já falei demais e não, só porque eu estou no domínio aqui do, da gestão, eu não posso
ficar o tempo todo aqui falando para vocês, mas eu quero dizer a vocês que essa pregação não é sobre saúde. Eu quero dizer para vocês que você precisa cuidar do teu corpo. Você precisa ter o templo de Deus bem organizado. Você precisa ter disposição. Você precisa se acordar, levantar e agradecer a Deus. E estar disposto, não sair se arrastando para frente de um computador, não sair se arrastando para o trabalho, mas você ter vigor. O Espírito Santo quer tomar conta de todo o nosso corpo. Faça a reforma espiritual primeiro e você terá condições de fazer as outras reformas necessárias. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor poderia habitar em tantos outros lugares. O Senhor tem um universo para escolher onde ficar, e, no entanto, o Senhor escolheu habitar em nós, simples pecadores. Mas quando o Espírito entra em nós, o injusto é justificado. Quando o Espírito Santo entra em nós, o pecador fica santificado, porque onde o Senhor está é terra santa. Obrigado, meu Deus, porque mesmo sabendo das nossas imperfeições, o Senhor nos dá a força necessária através do teu Espírito Santo para nos fazer forte e nos chama de mais que vencedores. Obrigado porque o Senhor nos chamou para esse conhecimento maravilhoso do Espírito Santo. E nós queremos uma vida totalmente transformada. Nós não queremos que as pessoas apontem para nós e digam: aquele dali é um doente, ele vive sempre enfermo, ele nunca está bem. Nós queremos ter saúde para glorificar o teu nome, Deus. Nós queremos ter a paciência para que esses remédios naturais hajam no nosso corpo de forma poderosa. Trabalha no Senhor Deus, nos orienta com essa mensagem de saúde maravilhosa, para que esse templo, para que a glória desse templo seja maior do que a da primeira. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém, amém e amém. Rogério, você estava falando aqui e eu passei por uma experiência assim, de certa forma interessante, né? Eu tive uma crise muito forte de gastrite e fui parar no hospital ali e ela foi tão intensa que se tornou uma úlcera, né? E quando eu cheguei lá no médico, e ele começou a fazer as recomendações, né? Ele falou: olha, você, é, apesar de já ter algumas coisas que eu já não consumo habitualmente, né? Mas ele começou a falar: olha, fritura, refrigerante e tal, e café, papapá, e foi falando sobre essa. E eu fiquei olhando para ele assim, e eu falei: rapaz, esse camarada, eu acho que ele deve ser adventista. Eu falei: esse camarada deve ser adventista, né? E, e aí ele foi falando sobre o que incluir, né, na alimentação e tudo mais, né? E é lógico, alguns hábitos nós já não temos, né, como o hábito da bebida, do cigarro e outros tantos. E a partir de então eu passei a adquirir novos hábitos, né? Um desses foi o abandono, né? É, total de refrigerante. Havia alguns que eu já não tomava e aí eu passei a não tomar de maneira nenhuma, todos, né? Mas eu fico impressionado com isso, né? O que eu quero dizer é o seguinte: essas mensagens Deus já nos concedeu, mas eu fiquei pensando, às vezes a gente tem que ouvir de fora, de outros, né? Para nos lembrar de algo que Deus já nos deu o privilégio de recebermos, né, por fazer parte do povo dele, né, do povo remanescente para esses dias finais da história deste mundo, né? Então, isso é interessante, né? Nós temos à nossa disposição, mas precisa vir alguém de fora, né, para nos lembrar. Obrigado, porque hoje foi alguém do meio, né? Alguém dos nossos falando para nós, né? Pastor Wagner. Bom dia, irmãos, tudo bem? Bom Bom dia. vê-los aqui. Rogério, essa mensagem que você trouxe, ela tem tantas implicações no seio adventista que é um negócio assim desesperador como esta questão da vida saudável,
caiu em opostos absolutamente intrafegáveis, muitas vezes. Nós temos uma ala da igreja que acha que comer carne é pecado, e temos uma ala da igreja que convida o recém-converto para uma churrascada em casa. O cara acabou de se converter, eu convido para ele comer um churrasco na minha casa. Eu tenho dois extremos: gente que acha que comer carne é pecado, e tem gente que acha que isso não tem nada a ver e convida o recém-converso para comer um churrasco em casa. Aí você imagina. Pode ser que aqui hoje alguém esteja dizendo assim: tá aí, ó, falamos sobre reforma na sala hoje. Mas na sala todo dia a gente fala de reforma. É que para algumas pessoas, reforma só está voltada à alimentação. E que é destruidor isso. Porque você pode ter uma pessoa extremamente equilibrada, comendo uma pequena porção de carne semanalmente, mas essa pessoa que não come carne acha que esse é menor que ele, porque ele come uma pequena porção de carne semanalmente. Muito embora hoje a indicação para nós, numa luz progressiva, para quem tem todas as condições, tanto cognitivas, financeiras, para aplicar isso, é de fato a abstenção da carne. Falando da carne especificamente, porque ela está doente como o ser humano que você pregou hoje. Entende? Porque se comer carne for pecado, o Antigo Testamento vai acabar com a gente. Toda a Uhum. liturgia do santuário era fundamentada em carne. A Páscoa foi celebrada com um churrasco, se a gente tomar a proporção da palavra. Foi um cordeiro assado, irmão. Se comer carne é pecado, a Páscoa foi celebrada, a saída do Egito foi celebrada com carneiro assado. Jesus, depois de ressurreto, comeu peixe com os discípulos depois da sua ressurreição. Então, o problema não é a carne. O problema é que a carne estaria doente em nosso tempo e ela não serviria mais como alimentação. Mas marginalizam a carne e marginalizam junto as pessoas. A Celiane está ali, vida nutricional, ela está com o coração uma hora dessa assim, ó, acelerado. Meu Deus, o que que o pastor Wagner vai dizer? Porque esse conteúdo arrebenta com a gente. A má compreensão desse conteúdo. Quando você descreve a sua experiência, Rogério, com a sua luta para ser vegetariano e ter vida saudável, e não conseguia isso, que você era um chocólatra, graças a Deus não é mais, e era um vegetariano gordo. Isso, isso. Muito trigo, muito leite. Como é que pode, irmão? Um vegetariano gordo? E eu sempre fui magro quando eu comia carne. Engordei depois que me tornei vegetariano. Mas é porque o vegetarianismo adventista está distorcido, Rogério. Vegetarianismo adventista é só deixar de comer carne. E não é isso, irmãos. Não é isso. Bom, vamos pensar aqui, Rogério, que quando você fala assim, ó, eu tinha uma luta desgraçada e eu não conseguia deixar aquele negócio. Mas quando você descobre a imersão no espírito, ele vai te dar o poder para regular as coisas. Isso. Então, a verdadeira reforma não é deixar de comer carne ou combinar os alimentos corretamente. A verdadeira reforma é ter domínio próprio. Isso. O que Deus te deu foi o domínio próprio. O problema é que a gente quer levar as pessoas a deixar de comer carne, a equilibrar os alimentos, a fazer exercício, sem que ele tenha domínio próprio, sem que ele sequer conheça o dom do Espírito. Como é que eu vou levar esse ser humano a uma vida desgraçada, cara? Mais um De fardo. mais um fardo. A mesma coisa, o cara que tem tendência ao adultério, desgraçado, para de adulterar, que tu é pecador miserável. Aí o cara assim, meu Deus, eu sou mesmo. Mas deixar de adulterar é um dom do Espírito. É. Eu não apresento o Espírito nem o dom para ele, quero que o miserável deixe de adulterar. Eu coloco um tijolo de 500 quilos para o infeliz que não levanta 20 carregar, irmão. Então, quando Pastor, você vem. só colocando algo aqui, ó, e com isso, né, sem o Espírito, isso aí vira mero regulamento e ordem, e aí você torna um fardo aquilo que o Rogério colocou como sendo algo agradável, que faz bem, que vai te fazer sentir melhor, sentir mais leve,
ter essa conexão melhor com o céu, né? Ter essa conexão relacional melhor com as pessoas. E aí, aquilo que Deus planejou para ser uma bênção, para muitos, infelizmente, se torna uma maldição, porque o Isso. camarada é oprimido, às vezes até no meio, né, cristão, pela sua forma de viver, pela sua forma de agir. Então, assim, olha, a bênção planejada por Deus, nós seres humanos, como o senhor colocou muito bem aí, por falta de equilíbrio, tornamos a bênção uma maldição para muitos, né? Tem mais um aspecto, Ideraldo, nessa levada. Quando eu vou para a vida saudável como regulamento, a minha vida passa a ser o padrão comportamental. Se as pessoas não vivem como eu vivo, eles são inferiores a mim. Eu passo a ser a régua. Eu passo a ser a régua. E não a vida com Cristo passa a ser a regra. Deixa eu abordar um outro assunto. Eu vou ter cuidado aqui, porque eu falei do irmão miserável lá, o irmão, cuidado com o seu linguajar. Adventista não pode ser um pouco mais agressivo na linguagem, porque senão já é pecado, né, irmão? Então vamos cuidar um pouquinho para não trazer problemas. Olha só, na projeção da vida saudável adventista do sétimo dia, tem uma expressão que Ellen White chama de médico missionário. Médico missionário. Você já ouviu essa palavra? Médico missionário? Porque o Rogério ele vai no ponto da mensagem quando ele diz assim, ó, Deus quer que nós tenhamos saúde para trabalhar mais para o reino de Deus. Lá fora, sabia que a Xuxa, ela é vegana? Verdade. A Xuxa é vegana, irmão. Na cabeça da Xuxa, por que que ela é vegana? Para viver mais, para viver saudável, para ter o rostinho esticado, para não ter ruga, para manter o corpinho em dia. Ela pensa nessas coisas. Adventista, quando pensa em vida saudável, ele não pensa em vida longa só. Ele sabe que isto vai lhe dar uma, uma melhor capacidade de vida. Mas o adventista que entendeu a vida saudável, os remédios que o Rogério estudou aqui rapidamente conosco, ele vai entender o seguinte: eu preciso ter saúde mental para uma comunicação íntima com Deus e o meu corpo tem que estar equilibrado para receber as mensagens do Senhor, e eu preciso disso para pregar o evangelho. E há, Rogério, Ideraldo, irmãos que estão me ouvindo, um vegetarianismo adventista estéril. Estéril. Milhares de adventistas do sétimo dia vegetarianos que não ganham uma alma para Jesus ano após ano. Que vegetarianismo é esse? O vegetarianismo da Xuxa? A Xuxa é vegetariana e não ganha ninguém para Jesus, irmão. Pior, pastor, é que muitos que se tornam, né, que praticam, né, por conta de não terem esse entendimento, eles fazem justamente o contrário. Eles espantam algumas, eles tiram pessoas da presença de Deus por conta de uma maneira errada de abordar o tema da reforma de saúde, o propósito dela, né? E tornar um fardo. Alguns, né, eles acabam afastando, o senhor já presenciou, eu também, creio que muitos que estão acompanhando aqui, de alguns que eles se tornam um problema para a igreja, porque Uma, eles, uma, uma amada conversando comigo, ela é vegetariana e foi cuidar da mãe que ainda come carne. A mãe está doente e queria comer um pedaço de carne. Na semana, a mãe queria se alimentar de um bife. Pois ela disse: a senhora vem fazer, porque eu não faço comida, não faço carne para ninguém. Meu Deus do céu, gente. Aonde a gente vai parar com esse nível de compreensão? Então, esse vegetarianismo estéril me deixa muito preocupado. Por quê? Porque a ideia é a seguinte, ó. Você não se alimenta de carne porque hoje a carne está doente, entendeu, irmãos? Não é porque é pecado comer carne. Cristo comeu peixe. Um dos maiores milagres que Cristo fez no Novo Testamento foi distribuindo carne. Lembra da multiplicação dos pães e peixes? Peixe é carne. Ele distribuiu carne para o povo.
Então não é a carne o problema, irmãos. O problema é que em nossos dias a carne estaria doente, impraticável para alimentação. Esse é o problema. Então se marginaliza a carne como se comer esse negócio fosse pecado em si. Não é. O problema, hoje indicado pelo Espírito de Profecia na progressão da luz, é que a carne, os rios, os mares, o peixe que Jesus comeu depois com os discípulos, não tinha plástico dentro do peixe. Hoje, quando você pega os peixes, estuda a parte de gestão dos peixes, tem plástico dentro dos peixes. Eles estão comendo lixo, lixo, lixo. Tem praias no Brasil que elas não são habitadas, estão sujas, porque a maré leva os lixos todos para essas praias. Então, a alimentação carne se tornou impraticável. Um frango fica pronto em 30 dias para comer, irmão, é hormônio puro. Um animal, um boi, se torna pronto para o abate em pouco tempo, porque ele não come mais capim. Ellen White viu isso e disse: nos últimos dias da história da humanidade, a carne não será alimento adequado para o crente. Não é a carne, é a doença que a carne tem. Dito isto, quando ela fala sobre a junção dessa vida saudável, ela diz assim, ó, vocês todos, a Dodora que está aqui, a Neuci, a Maria José, a Neide, tudo é médico, sabe, irmão? Ó, a Thalita é médica, o pastor Ludogério é médico, a Saúde Lima é médico, ó, gostei do nome, Saúde Lima. Por que que todos somos médicos? Porque ao viver de maneira saudável, equilibradamente vivendo esses 8 remédios da natureza, você vai ter uma vida diferente. E as pessoas vão olhar para a Celiane e dizer assim, Celiane, por que que você é tão saudável? A Celiane vai explicar para essa pessoa que ela tem determinadas práticas orientadas pela palavra de Deus, por isso ela é saudável. A pessoa vai perguntar assim: como é que é esse negócio? Vem aqui, deixa eu te ensinar. É que a gente come assim, assim, a gente combina isso. A gente não come isso porque. Tá vendo? Mas por que que vocês Pastor, fazem isso? o Só um pastor pouquinho. Esmeraldo colocou aqui, pastor Wagner, que Ah, algumas pessoas elas deixam de comer carne, mas praticam o canibalismo, comem as próprias pessoas, no não, sentido de devorar com tem as irmãos, palavras, né? tem irmãos vegetarianos que não comem carne, mas degustam o próprio irmão. Rogério, eu sei que, pastor, só um momentinho aqui, eu sei que o Rogério ele tem um compromisso agora às 7 horas. Vai lá, Eu, amigo, eu, eu vou mas o atrasar pastor Wagner ele. fica conversando aqui. Eu vou atrasar o Rogério hoje. Mas se quiser sair, pode sair, filhinho. Então, deixa eu só terminar esse raciocínio, que eu acho muito importante fechar, porque a mensagem do Rogério é ao ponto, adequada, ela forrada pela visão do Espírito, adequadíssima. Então, eu tenho um pouco medo desse vegetarianismo estéril, em que não ganha alma para Jesus. Porque quando as pessoas descobrem que a gente tem uma vida diferente, eles vão perguntar por quê. E quando a gente responder, a gente vai criar curiosidade para eles entenderem por que que a gente vive assim. E a gente vai dizer para eles que a gente vive assim não é para viver longo, não é para viver muito, é para agradar a Deus. Ah, a gente agrada a Deus com uma boa alimentação, fazendo exercício físico, respirando ar puro. A gente. Como é que é esse estilo de vida? Aí você começa pela cozinha e termina no tanque batismal. A cozinha é a porta de abertura para o tanque do batismo, irmão. Se você é vegetariano, tem uma vida equilibradíssima e não ganha alma para Jesus, de olho nessa vida saudável sua. E aí, deixa eu dizer para vocês. Aqui em casa, nós estamos comendo 80% cru, sem refinado, sem trigo, sem soja, porque a gente entende que é o melhor para o tempo de hoje. A gente quer ter uma mente que Deus possa trabalhar mais nela. Aí deixa eu dizer uma outra coisa preciosa, Rogério. Cara, sua mensagem foi top demais. O Rogério, ele não limpou a casa nesses sentidos para receber o Espírito Santo. Ele recebeu o Espírito Santo para limpar a casa. Você quer fazer a reforma, Pastor, sabe? Oi. É, eu fico impressionado com essa fala, porque é isso mesmo. Todas as reformas que estão acontecendo na minha vida é graças ao Espírito Santo, porque eu já tinha tentado, entendeu? Já tinha tentado de outras vezes e ficava muito
superficial, ficava muito, como eu posso dizer, tipo uma máscara. Eu estava fazendo isso para que a igreja visse, para que as pessoas percebessem que eu era vegetariano, mas não era uma coisa, Ou até, entende? Rogério, para você se sentir bem diante de Deus, dizendo assim, agora Deus pode me aceitar por causa disso. Isso, Que isso. miséria é isso, irmão. Isso é miserável, esse pensamento. Todas Não- as reformas têm que ser feitas pelo Espírito. Por quê? Porque é fruto do reavivamento. Qualquer mudança que você faça sem que seja fruto do reavivamento é mera prática, é mera tentativa. Por que que funciona quando é reavivamento? Porque vem junto o poder para a execução, vem junto a alegria para executar, vem junto a felicidade de compartilhar com outras pessoas. É por isso que reavivamento e reforma se fundem, sendo que o reavivamento vem originando a reforma. O que você tentava, Rogério, era um farisaísmo adventista maquiado só. É só isso. Agora, quando vem pelo Espírito, aí faz sentido. Você faz aquilo com alegria. O que que adianta você estar numa mesa, comendo certinho de olho na torta, dizendo assim, ai meu Deus, aquela torta. Já comeu, irmão. Você já comeu. Já comeu. Eu preciso ter um momento em que eu me desvencilho daquela torta e tenho alegria no prato verdinho em cima, aqui na minha frente. Entende, não? Isso, este é o processo. Lembrando que, irmãos, olha para mim aqui, ó. Dentro de um contexto adequado e ideal, entenda, nós, adventistas do sétimo dia, compreenderemos que a carne em nossos dias está doente e não servirá para alimento, entende, irmãos? Essa é a nossa luz progressiva. Mas não é só isso. É tudo isso e muito mais do que a gente poderia conversar aqui. E tem mais, né, pastor? E nós entendemos que a mensagem de saúde, isso é bem claro para nós, que ela é um braço da, da pregação do evangelho. E louvado seja o Senhor, eu tive o privilégio de ser pastor de alguns irmãos, né? Mas eu me lembrei aqui especificamente de uma irmã lá de Uruaçu chamada Ivani, e ela vem para a Igreja Adventista, inclusive é a nossa diretora lá da Igreja do Ministério da Saúde, né, juntamente com a Fatinha, ela vem para a igreja juntamente com seu esposo por conta da mensagem de saúde, né? Pronto. E no sentido, e aí se cumpre aquilo que está profetizado, né, que Ellen White escreve, profetiza, de que a mensagem de saúde é um braço desta mensagem de reavivamento, de reforma, de preparação para os dias finais da história deste mundo. Então, inclusive, Quando é que eles elas... têm lá na igreja lá um clube de saúde, viu? É interessante É lá. massa. Quando é que é um braço, pastor Ederaldo? Só para a gente cristalizar o pensamento. Quando é um braço? Quando o contato começa pela cozinha e termina no tanque. Aí é o braço. Porque isso vai ser usado por evangelismo, para ganhar Sim, alma para sim. Jesus. Então, a reforma de saúde, contendo os 8 remédios que o Rogério estudou aqui hoje, é a porta de entrada. Você entra com o cristão pela cozinha e termina com ele no tanque. Se não for assim, ó, psiu, não serve. Se não for assim, você é vegetariano igual a Xuxa. Beleza, não? Se você não trouxer almas para Jesus através da sua vida saudável, você é vegetariano igual a Xuxa. Nenhum demérito à Xuxa, é um ser humano com que eu devo todo respeito a ela. Mas digo, ela pratica o alimento saudável para viver mais. Só isso, para ter boa aparência. Se você não ganha alma para Jesus com o seu vegetarianismo, com a sua vida saudável, você é vegetariano igual a Xuxa. Seja bem-vindo ao time dela. E Entende, se irmão? torna, e É você mais usou a palavra profundo. certa, né? Se torna um farisaísmo, né? Ou seja, o fariseu é aquele que ele está mais preocupado com as regras, né? A grande preocupação dele é as regras, do que com as bênçãos, né? Advindas de obedecer às regras, né? Então, às vezes, alguns acham que estão ganhando, de certa forma, pontos a mais com Deus por conta da prática ali da reforma de saúde, né? Então, e se torna mero formalismo religioso, e o propósito não é esse, né? A mensagem não é essa. Obrigado, Rogério, por trazer o tema dentro de uma linha tão precisamente exposta. Deus seja louvado.
Pastor, Amém. leva aí a oração que eu vou entrar daqui a pouco no testemunho. Maravilha. Queridos, eu vi aqui que vários colocaram, né? E, Rogério, obrigado, querido. Que Deus o abençoe ricamente aí. E eu já vi aqui que vários colocaram a importância da mensagem, que o Senhor continue te abençoando e a gente vai ouvir ainda lindos testemunhos daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Deus abençoe. Amém. Amém. Até mais. Queridos, nós vamos. Daqui a pouco o pastor Wagner volta aqui com o testemunho, né? Esta mensagem, né, sobre saúde, ela é cativante, né? Eu já vi alguém colocou aqui, olha, o meu esposo veio, aceitou a mensagem adventista pela reforma de saúde, né? Essa preocupação que nós, como Igreja Adventista, como eu disse, entendendo que esta mensagem é um braço, né, na pregação do Evangelho, né? O corpo saudável, a mente saudável está apta a receber o Espírito Santo, né? E agora a pessoa, então, entender plenamente aquilo que Deus deseja trazer ao coração dela. Chegou aqui o momento de oração e hoje, né, nos abençoando aqui numa. E isso, muito bem lembrado aqui, viu, Thaís? Não é só a questão da alimentação. Lógico que a gente reforçou aqui a questão, mas são os 8 remédios naturais, né? 2 deles têm a ver com alimentação, que tem a abstinência, né? Daquilo que eu deixo de comer e daquilo que eu deixo de beber, né? E o contrário, que é comer bem, beber bem, né? Falar nisso, até deixa eu colocar uma aguinha aqui. Mas aí nós temos sol, temos o domínio, né, do próprio corpo, temos o descanso, são 8 os remédios naturais. E você que está ouvindo aí, talvez nós estamos falando para alguém, né? E você está ouvindo e quiser saber mais sobre esses 8 remédios naturais, tanto para você que é membro da Igreja Adventista, ou para quem sabe você que ainda não faz parte desta igreja, nós temos estudos bíblicos só sobre essa questão de saúde, baseado dentro da palavra de Deus, tá? Só sobre essa questão. Então procure aí, você que não é membro da igreja, procure a Igreja Adventista e peça, olha, eu quero entender e quero compreender mais sobre essa questão de saúde que eu ouvi na sala 57. E você que é membro da igreja, quiser saber mais aí, converse aí com o teu moderador, procure o teu pastor, o líder dessa área na igreja. Normalmente nós temos alguém responsável aí nas igrejas sobre essa questão, para que você aprofunde mais e seja uma bênção aí na vida de outros, tá? E eu quero trazer aqui a pessoa que vai nos abençoar hoje, que é a Osana, tá? Deixa eu trazê-la aqui, tá? Para que ela seja a nossa intercessora aqui, tá? Deixa eu colocar ela aqui, tá? No destaque. Osana, querida, ativa aí o teu som aí, deixa eu ver se eu consegui te liberar aqui. Não deu certo? Deu certo. Agora sim. Osana, querida, seja bem-vinda, viu? Amém. Bom dia a todos da sala. Vamos orar. Amém. A Osana já é uma intercessora aqui da sala 57 e hoje ela vai nos conduzir neste momento de oração, tá? Ela já recebeu ali alguns pedidos que a Miriam organizou, são representativos, mas agora nós vamos formar um grande exército de intercessores aqui. A Osana apenas vai nos conduzir nesse processo. Então, você já vá separando aí alguns pedidos e vamos juntos agora. Vai ter um fundo musical para nos abençoar aqui, e a Osana vai nos conduzir, e nós vamos terminar juntos em um único propósito, buscando o batismo do Espírito Santo. Vamos então viver esse momento de oração. Pastor Ideraldo, vamos sem o fundo musical? Ok. Osana, pode começar então, querida. Vamos orar então. Estou me ouvindo, né? Sim, estamos te ouvindo. Querido Deus, nosso Pai, querido Jesus, nosso Salvador.
E, querido Espírito Santo, nosso companheiro, nosso amigo de jornada. Nessa manhã, Deus, estamos aqui, neste momento instante, de joelho na sua presença, Deus. Agradecendo, Paizinho querido, por mais um dia, pelo despertar nessa manhã, por podermos estar aqui juntos, Deus, ouvindo essa palavra, essa mensagem que o Senhor enviou o teu mensageiro nessa manhã, trazendo uma mensagem tão maravilhosa, poderosa para a nossa vida, uma mensagem de despertamento, Deus. Quero pedir nesse momento que essa mensagem, Deus, possa ficar gravada, Deus, na nossa mente, no nosso coração, e que nós possamos, Deus, praticar o que nós ouvimos e aprendemos nessa manhã. Paizinho querido, neste momento me coloco diante da sua presença, no santuário onde o Senhor habita, Pai. E quero pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas faltas, pedir perdão, Senhor, também pelos meus irmãos e amigas que estão nesse momento também intercedendo. E eu quero apresentar, meu Deus, os pedidos que foram colocados para mim nessa manhã. Deus, eu não tenho nenhum mérito, porque sou pecadora, sou falha, mas eu sou uma filha tua, Pai. E é com esse privilégio de ser filha tua, que para mim é um privilégio, meu Deus, ser tua filha. Diante do teu altar, meu Deus, eu quero apresentar esses pedidos. Nós temos aqui a Geisa, que pede aqui, por favor, orem pelo batismo do Espírito Santo em minha vida, e esposo e pela filha. Preciso que o Senhor resolva urgentemente a venda de um imóvel para resolver a questão familiar entre irmãos da parte do meu esposo. Quero paz, não aguento mais, clamo a Deus pela união da família. Senhor, diante da tua presença, esse pedido, Deus, da tua filha que pede paz. Que o Senhor venha, Deus, com teu poder, atuar na vida, Senhor, da tua filha, pedindo que, Deus, por este imóvel que precisa ser vendido e essa questão precisa ser resolvida. E ela pede, meu Deus, paz. E ela pede também, Senhor, o batismo do Espírito Santo sobre ela e a sua família. Também nós temos um pedido aqui da Maria do Céu. Ela perdeu o seu esposo ontem, deixando a filha Vânia e netos. Paizinho querido, nós nessa manhã pedimos o conforto para esta família, Pai. Venha, Deus, confortar. Espírito Santo, abrace cada um. Traz o conforto, Deus, para essa família. Representando, Senhor, todos aqueles que estão lutando também nesse dia, Deus. Traz o conforto. Dê a paz, Senhor, que nesse momento eles sintam, Deus, o Espírito Santo abraçando, confortando, sentindo alívio da dor. Deus, em nome de Jesus, que nós pedimos ao Espírito Santo. Também a Jandira, oremos também pela Jandira, que também faleceu. Faleceu a filha dela ontem. Também mais uma pessoa, Deus, que se encontra enlutada, e nós pedimos, Senhor, que o seu Espírito Santo, meu Deus, abrace essa pessoa. Abrace a filha dela e todos os familiares que ali estão, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, meu Deus. A Eurides também pede oração. Ela hoje vai fazer uma tomografia do abdômen e vai realizar hoje às 7 horas. E ela está ansiosa e pedindo a Deus que o Senhor possa mostrar tudo que tiver ali, meu Deus, nessa tomografia, para que ela possa se cuidar e fazer o seu tratamento. Nesta manhã, Deus, eu coloco a Eurides na tua presença com esse pedido, meu Pai. Venha entrar com providências na vida da Eurides. A Cleonice diz, pede oração por sua viagem para Mata Grande e também pelo seu neto, que hoje também está fazendo aniversário. Venha Deus abençoar a Cleonice na sua viagem, venha cuidar dela, protege, livra, Senhor, de todo mal. Que essa viagem seja guardada pelos teus santos anjos. E que o Senhor venha também abençoar o seu neto, dando a ele, Senhor, saúde, paz e muitas felicidades, Pai. É nosso desejo aqui da sala nessa manhã. A Floriana Evangelista, ela gostaria, se for possível, para que possa, ela pede para que oramos por ela. O Sérgio Evangelista está com problema de saúde, não está nada bem,
já muitos exames sem nenhum resultado. Ó Pai, vem entrar, meu Deus, também com providência na vida daqui dessa pessoa, meu Deus, que a Floriana está pedindo nessa manhã. Senhor, ela pede, Deus, pelo seu irmão, o evangelista, Deus, que está com esse problema. E já foram feitos muitos exames, Deus, e nada deu. Mas que o Senhor conhece, sabe, Senhor, conhece tudo, vê, e que o Senhor possa, meu Deus, ajudar ela, venha ajudar ela para que tudo possa ser esclarecido, meu Pai, é nosso pedido nessa manhã, por isso, pela tua filha, pelo teu filho. O pastor Gilson também, ele pede oração, porque ele sofreu um golpe, tomou um golpe no cartão de crédito, e ele quer muito que tudo isso seja resolvido. Em nome de Jesus, Pai, abençoa teu filho, vem estar com ele, cuida, meu Deus, desse problema, né, que causou na conta dele, Pai. O Senhor sabe, conhece as necessidades do teu filho, por isso eu apresento diante do teu altar, que tudo, meu Deus, seja resolvido. O Senhor é o Deus das causas impossíveis, e para o Senhor nada é impossível, meu Pai. Por isso, Deus, resolva, coloco diante do teu altar nessa manhã. A Maria Rodrigues pede para sua filha, Fabiana, que vai fazer também um exame de endoscopia para biópsia, e se sente muito nervosa e está com muito medo. Pai, vem atuar, meu Deus, na vida da tua filha também, Senhor. Mostra, meu Deus, através dessa biópsia, que o Senhor possa dar a tranquilidade, o Senhor possa dar a cura necessária que ela precisa também, meu Pai. Coloco diante do teu altar nessa manhã o pedido da Fabiana, Deus, que está pedindo aqui pela sua filha. Vem estar, meu Deus, com ela, com essa família. A Gisele diz, peço também que o Senhor ore pois fiz uma endoscopia e apareceu uma substância no organismo. E também apareceu o H. pylori. Fiz uma biópsia e peço que ore para que essa biópsia dê negativa, que não esteja com câncer. Ó Pai, é o pedido da tua filha, Pai, nesta manhã. Cura, meu Deus. Vem ajudar a Gisele para que ela possa também aprender, estar aqui aprendendo, Senhor, e buscar, Senhor, o conhecimento de um tratamento natural, porque é o tratamento natural, meu Deus, que cura essas doenças, Pai. Abençoa ela neste momento, Senhor. Venha trazer a cura, venha trazer a tranquilidade para ela, que ela possa ter disposição para estar fazendo, meu Deus, tratamento para curar essa H. pylori. E que tudo seja, é o pedido dela que não seja o câncer, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante do teu altar o pedido da Gisele. A nossa amiga Gina pede oração pelo seu cachorrinho, que está doente novamente. E que o Senhor possa, Pai, abençoar esse cachorrinho, porque ele também é, é uma criação, Pai, que nós adotamos até mesmo como filhos da gente. A gente ama eles, Pai. E quando estão doentes, a gente sofre. Por favor, Paizinho, venha estar trazendo a cura, né, o cachorrinho da Gina, Deus. Ela também agradece também pelo seu filho Jerônimo conseguir um trabalho. Nós vemos aqui, Deus, a gratidão da tua filha, Senhor. Venha continuar abençoando o Jerônimo, que ele possa, Senhor, ser bem-sucedido, meu Deus, neste trabalho. Nesse momento também, a Margarete pede pelo processo de libertação do João e pelas pessoas que estão ajudando nisto. Paizinho, em nome de Jesus, venha estar, meu Deus, com esse pedido aqui da Margarete, pedido de libertação, meu Deus, pelas pessoas que estão ajudando nisso, ajudando em oração, financeiro, meu Pai. Abençoa esse pedido da Margarete, coloco diante do teu altar, meu Pai. Nós também, nessa manhã, nós estamos aqui orando, também pedindo, clamando, Deus, pela Ana. Coloco diante do teu altar, meu Deus, a vida da Ana. Nós temos por todos os dias, Deus, em nossos quartos de guerra, em nossas orações, orando, intercedendo, pedindo, meu Deus, um milagre na vida dela. Senhor, ó Pai querido, o Senhor é o Deus dos milagres. Nos ajuda, Senhor, a entender, a compreender. Ajuda a Ana, Senhor, a entender e compreender qual é o teu propósito, Senhor. Toma ela nas tuas mãos, Senhor, que ela tenha alegria, que ela tenha, mesmo na dor, ela possa, Senhor, ter alegria de ver seu esposo, sua filha, Pai, trabalhando para ti, vivendo, Senhor, que isso possa trazer alegria para a vida da Ana. Toma ela nas tuas mãos, meu Pai, nessa manhã.
Se for da tua vontade, Paizinho eterno, cura a Ana para nós. Que possamos ver a Ana alegre, feliz, voltar ela a ver no seu rostinho, Deus, aqui pregando, falando para nós aqui na sala, Senhor. Como é bom, meu Deus, ouvir a voz da Ana. Pai, por favor, entrego nessa manhã a vida dela. Tenha misericórdia, meu Deus, suas dores. Venha ajudar ela a afofar essa cama, desse travesseiro, meu Pai querido, por favor. Entrego nas tuas mãos, Senhor, a vida da tua filha, para que nosso pastor, Senhor, possa ter tranquilidade de pregar, de falar, de trabalhar. Usa, meu Deus, essa família, Senhor. Vem estar com eles, Pai, é nosso pedido. Nessa manhã, coloco a Ana no teu colo, nos teus braços, Espírito Santo. Abraça a tua filha nessa manhã. Temos ainda um pedido da Keila. Ela diz assim: gratidão, pois o meu neto Gustavo já está em casa e vai continuar o tratamento em casa, mas está melhor, graças a Deus. Esse é a gratidão da Keila, Pai. Está agradecendo, Senhor, pelo seu neto. Continue abençoando ele, Pai, e a sua família. Em nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar todos os pedidos, Deus, colocados aqui no chat. Senhor, a multidão de pedidos, Deus, que tem aqui no YouTube, meu Pai, quantas pessoas ali pedindo libertação, pedindo cura, pedindo conversão, Senhor, para os filhos, e também no chat aqui do YouTube, do Zoom também, Senhor, tem muitos pedidos aqui, e neste momento, Deus, eu ergo minhas mãos, pedindo a Tua misericórdia sobre a vida, Senhor, de cada pessoa aqui que está também nessa janelinha, Pai. Venha abençoar seus filhos, suas filhas que aqui estão, Senhor, nossos pastores que aqui estão também, seus ministérios, suas igrejas, Deus, que eles precisam sair daqui para trabalhar. Que o Senhor venha batizar-nos, Deus, nessa manhã, Senhor, com Teu Santo Espírito. Também quero pedir pela minha vida, Deus, nessa manhã, daqui a pouco vou sair de viagem. Que o Senhor possa cuidar do nosso carro, Deus, leva nós em segurança. Cuida da nossa viagem nesse final de semana, Pai. Entrego, Senhor, minha vida, nossa vida, a vida de cada um aqui, Paizinho eterno. Coloco diante do Teu altar a vida de cada um, pedindo neste momento, nós vamos todos juntos, Deus, clamar, porque o Senhor diz assim: pedi, dá-se-vos-á. Então nós vamos clamar neste momento, Senhor, pelo batismo do Espírito Santo, para que nós possamos ser luz onde quer que formos, que nossas palavras nesse dia, que tudo que fizermos, nossos pés, nossas mãos, nossos olhos, tudo seja, Deus, batizado com Teu Santo Espírito nesta manhã. Clamo neste momento, clamamos juntos, Igreja, Sala 57. Em nome de Jesus, amém.